E aí galera, aqui é o Diogo, treinador da CNB, e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha profissão, coach. Let's go! Antes de começar a falar sobre a profissão em si, eu vou explicar um pouco de como eu cheguei nela. E é interessante entender isso porque eu ainda sou da máxima que todo coach tem que ter alguma noção do jogo prática. Você tem que jogar o jogo, não adianta você querer ser coach sem saber ou jogar constantemente League of Legends. Não precisa ser também challenger, mas tem que entender um pouco do jogo. Fui jogador profissional por 2, 3 anos, por aí, e por causa da faculdade eu tive que parar. Eu tive que começar a voltar a estudar e meio que largar essa ideia de jogador profissional. Nisso eu vi que não tinha muita possibilidade de eu distanciar 100% do jogo, que eu gostava muito disso, e eu recebi essa proposta de começar pela CNB como coach, atuante na gaming house no resto do meu tempo antes de voltar para a faculdade. É claro, existem diversos tipos diferentes de coach. Atualmente eu sou um coach à distância que vem quando tem competições para me juntar à minha equipe. Mas o melhor coach, na minha opinião, seria o na própria gaming house, que é o que eu tento fazer às vezes com os meninos. Então, eu sou um jogador aposentado que se tornou treinador. Eu tenho uma visão um pouco mais prática das coisas e tento aplicar o que eu sei que funciona para eles. Em relação à profissão coach, qual é o seu dever como coach? São 3 coisas na realidade que você tem que entender. O primeiro dever que você tem é a parte de relacionamento dos jogadores. Você tem que fazer com que os seus jogadores se relacionem de maneira pacífica e resolver os conflitos com eles sendo o intermediador. Ou seja, se o problema em jogo é que o top laner não quer gank ou porque acha que o jungler não ganka bem, você tem que fazer eles se entenderem, você tem que ser o mediador ali. Quem vai resolver o problema são os 3 juntos, mas você é o mediador. E também em relação a organizações. Times que têm organização, como no meu caso a CNB, o coach é o link, o elo maior da organização com os jogadores de maneira profissional. Muitas vezes a organização pode falar com os jogadores, mas eles perguntam e cobram do treinador tanto resultados como explicações sobre problemas X, Y ou Z. Além da parte interpessoal, o treinador também tem que entender do jogo, tem que saber estratégia e se atualizar. O interessante seria que todo treinador tivesse um analista, seria como se fosse um assistente técnico, que ficaria assistindo os jogos e passando informações privilegiadas para ele. Eu tenho o Nuno, de Portugal, que é meu analista, mas quem não tem esse analista acaba tendo que fazer a função dos dois, tem que analisar jogos de fora e aplicar isso nos jogos do seu time. É claro, a parte estratégica requer estudo. Você tem que conhecer do jogo, entender as principais composições, o que está funcionando no meta atual, o que é melhor em cada role. E isso é realmente muito difícil, trabalhoso, que requer atualização a cada semana, a cada dia. Então a profissão de coach ela é dinâmica, você tem que realmente se dedicar para isso. Para fechar, a terceira coisa básica, mais importante que um coach tem que saber fazer, é a questão de desenvolvimento individual. Ele precisa saber fazer como o seu jogador se torne melhor. Por exemplo, assistir uma solo kill do jogador e apontar onde ele deveria ter guardado com a sentinela, o quando deveria ter guardado com a sentinela, como facilitar uma troca, qual a melhor build, e saber chegar no jogador e passar isso para ele sem ser ofensivo. Porque às vezes o jogador fica na defensiva, não vou mexer na minha build, mas ele tem que saber ser pontual, você tem que chegar no nervo, falar que esse é o problema por causa disso, disso e disso, se você fizer isso vai ver que vai ser melhor. E tendo a parte teórica como base, ou tipo, olha esse replay que o Faker fez isso, por que você não está fazendo? Pode ser melhor. Então, saber chegar no jogador e melhorar ele individualmente. Na parte da cabeça também, mentalmente, tem que saber trabalhar o jogador para ele continuar motivado. Não só o time como o jogador. Motivado a jogar de maneira cada vez melhor. O treinador também tem que ser alguém que gosta de assistir jogos, porque você vai assistir os jogos do seu time, bastante até. Se pensar um time que profissional faz um bloco de 2 blocos de screen por dia. Isso aí são no mínimo 6 jogos por dia. Além de uns 3, 4 de campeonato que você tem que assistir durante a semana. Então vai lá, por média você vai assistir uns 10 a 15 jogos por dia no mínimo. Então você tem que gostar do jogo e tem que se animar para isso. Não adianta você não consegue assistir um jogo, querer assistir 15. E assistir 15 de forma analítica. Você tem que assistir e entender para poder passar depois para os meninos. Então esse ponto de gostar do jogo a ponto disso é muito importante. Você tem que se visualizar, eu conseguiria fazer isso? Eu conseguiria ser tão paciente, ficar sentado ou deitado assistindo horas de replay, achando os erros e explicando, achando os acertos e explicando?
Muito importante pensar nisso. A parte de ser um líder do grupo também é importantíssima hoje em dia. Você tem que ser a pessoa que é referência do seu time. Eles precisam de você nos momentos de dificuldade. E você tem que estar lá para eles. E não, às vezes não são nem coisas diretamente relacionadas ao jogo. O jogador jogando mal, você tem que conversar com ele para saber se tem alguma coisa na vida pessoal dele atrapalhando, para poder tomar uma atitude. Às vezes as coisas são mais simples do que parecem. E para você ser esse líder que seu time precisa, você tem que ter a confiança do seu time. E você só consegue isso através de um bom trabalho e de presença. Um ponto importante do treinador é que ele é responsável por decisões. Eu acho que isso talvez seja a pior coisa que pode ter para um treinador, porque ele é responsável por exemplo, picks e bans. Só que é muito mais profundo que isso. Na segunda e na terça-feira, no campeonato semanal, o treinador já decide o que o time vai jogar no final de semana. Claro, pode decidir com o time e conversar com o time, mas a decisão final sempre é do treinador. Então você tem uma alta responsabilidade sobre como seu time vai se portar nos campeonatos. É sua culpa se der errado, essa é a ideia. E durante os drafts, os picks e bans, você tem 60 segundos para tomar uma decisão correta. E você vai tomar 3 decisões de pick e ban, 5 decisões de pick. São 8 decisões em mais ou menos 5 minutos no total que você tem para tomar e que se você errar, você perde a partida. Então saber lidar com pressão é importantíssimo. Não só pressão própria do esporte, da seleção de picks e bans, do seu time precisando de você, de tomar as decisões corretas, mas pressão do público, porque muita gente vai questionar as suas decisões. Eu tenho que olhar, perceber, entender os meus adversários, entender os meus objetivos, para aí sim conseguir colocar um pique correto na mão do jogador, ou adotar uma estratégia correta em time. Outra parte importante do coach é que ele tem que ficar de olho na rotina dos jogadores. Para minha sorte, a CNB tem um psicólogo que cuida da maior parte dos problemas que geralmente os coaches cuidam. É legal porque você tem uma equipe técnica bem montada, você pode dividir melhor o trabalho e fazer ele fluir de uma maneira mais efetiva. Mas isso não acontece em todos os lugares. Então você de casa que quer ser coach, pense nisso. Você vai ter que abraçar os problemas do seu time e resolvê-los muitas vezes sozinho. Você vai ter que ter paciência, isso é importante. Ter paciência com o jogador. Essa questão da paciência é muito importante porque o respeito tem que haver, você tem que respeitar o seu jogador para ele te respeitar. Se você perder a paciência, ele vai notar, ele vai ver que você não está seguro, vai ver que você está deixando a emoção entrar no meio. Então a parte da paciência é importantíssima para tudo, você tem que saber ouvir e falar menos, mas falar do jeito certo. E eu falo demais, então isso para mim é um controle diário que eu tenho que ficar me segurando para não falar muito, falar de maneira precisa. A profissão de coach, apesar de tudo isso que eu falei, ela é uma profissão muito gratificante quando você vê aqueles 5 te respeitando e vendo que o seu trabalho está fazendo eles evoluírem. É visível o crescimento, por exemplo, dos meninos. Na PON, a Osh e o Oz, desde o primeiro split do CBLOL. Eu consigo ver isso. Do próprio Electro e do Kalec, que estavam também junto com a gente, depois não estão mais no time. Principalmente o Electro, ele teve um crescimento muito rápido, em pouco tempo. E fazer parte disso é extremamente gratificante para mim. Eu me sinto como, assim, realmente ter tido uma mão naquele crescimento. E isso é uma sensação que, se você acha que você gostaria de ter essa sensação, que seria uma coisa que você iria curtir para sua vida, isso só valoriza a profissão de coach para você. É legal também porque o coach ele acaba aproveitando tudo que o time tem. Se ele mora numa gaming house, ele tem uma boa internet, geralmente um bom computador, às vezes até periféricos, e pode ir na maior parte dos eventos. Então meio que você vive uma vida de jogador, sem jogar, sem tantos benefícios, mas sem tanta pressão. É um meio termo. O problema do Brasil é que muitas vezes o coach ele tem que fazer o papel de manager, de psicólogo e de analista. Então você reúne essas 4 profissões em uma só, que seria tipo o grande coach, que seria tipo o coach que é o cara que é sozinho e cuida de tudo. E essa é uma profissão terrível. Quando você é esse grande coach, que eu já fui algumas vezes em alguns red teams, que não é um grande de só positivo, mas um grande de ter que fazer um monte de coisa, um multi-coach. Quando você é esse multi-coach, a sua vida fica muito difícil. Porque você tem pouco tempo para as coisas, tem que resolver, você tem que marcar screen, trabalhar problema psicológico, tem que falar com a organização, você tem que fazer tudo que, na verdade, devia ter uma equipe técnica para isso. Então, a profissão de coach no Brasil atualmente ainda tem esse problema, acaba se confundindo com outras coisas. Mas isso vem melhorando. É isso aí, galera, esse vídeo foi o primeiro de uma série que eu vou fazer sobre coaching. Então, se você curte esse assunto, deixe seu comentário abaixo, curta o vídeo, siga o canal. E nossas redes sociais, minhas e da minha namorada que produz o conteúdo, você pode seguir para saber quando o vídeo sai assim que ele sai. É isso aí, galera.